A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, eu sou o pregador Manassés, sejam bem-vindos ao nosso humilde canal. No vídeo de hoje venho trazer mais uma porção da Palavra de Deus para edificar a sua vida e aquecer o seu coração. Palavra esta que está aqui na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo de número 3, versículo de número 16. Você gostando do vídeo, dá um like no vídeo, se inscreve no canal. Dessa forma você acompanha as atualizações do canal, marca aí o sininho para você receber as notificações de novos vídeos e assim você abençoa o nosso canal. Bom, Colossenses 3,16, Paulo está dizendo assim: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com gratidão em vossos corações. Glória a Deus. Querido, o capítulo 3 da carta aos Colossenses fala sobre santidade. Paulo está trazendo aqui várias exortações, várias dicas do que nós temos que fazer para viver em santidade. Quando nós aceitamos a Cristo, Ele nos lava, Ele nos santifica, Ele nos coloca em uma posição de santidade. E, ao obedecer a Cristo, nós devemos nos inclinar para as coisas que são do Espírito e praticar boas obras. Isto é, se realmente formos transformados por Deus, nós vamos desejar praticar boas obras e fazer coisas que agradam ao nosso Deus. Não é questão de obrigação. O cristão, ele não é obrigado a nada, mas tudo que ele faz com prazer para agradar ao Senhor. E Paulo está falando nos primeiros versículos do capítulo 3, do verso 1 até o verso 11, ele fala de coisas que nós podemos fazer de forma individual. Ele está falando no coletivo, mas as dicas que ele está passando aqui são coisas que qualquer pessoa, qualquer cristão pode fazer individualmente, ou seja, sozinho, sem estar fazendo parte de um grupo necessariamente. Então, um padrão de santidade na nossa vida individual. Do verso 12 em diante, ele vai trazer aqui vai falar de coisas que nós devemos fazer para manter a nossa santidade, mas dessa vez agora em grupo. Porque ele começa a falar do verso 12 em diante, não dá para fazer sozinho. Por exemplo, ele diz assim: revesti-vos de compaixão. Só é possível ter compaixão se tiver uma outra pessoa de quem eu possa me compadecer. Ele diz de benignidade. Não dá para ser benigno se eu estiver sozinho, eu preciso ser benigno com alguém. De humildade, de mansidão, de longanimidade. Então, sempre nesse sentido, essas coisas não dá para fazer sozinho. Eu sou benigno. Não, eu só consigo ser benigno se for realmente na prática, usando de bondade para com outra pessoa. Então, o que ele vai dizendo aqui nos próximos versos são coisas que nós devemos praticar quando estivermos em grupo. E quando um grupo de cristãos se reúne, logo se torna a igreja do Senhor. Igreja não é uma pessoa sozinha. Uma pessoa sozinha é apenas um membro da igreja, do corpo de Cristo. Igreja é vários irmãos reunidos, glórias a Deus, com o propósito de adorar a Deus. Então, quando ele chega no verso 16, ele está contando aqui o segredo, ele está entregando a fonte de alimentação, de motivação, que vai fazer com que os irmãos consigam cumprir tudo o que ele está falando nos versos anteriores. Por exemplo, no 13, ele fala: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros. No 14, revesti-vos de amor, vínculo da perfeição. Ou seja, ele está falando de várias coisas, e pode ser que fique uma pergunta, né? Como que nós vamos conseguir colocar em prática todas essas coisas? Porque nem sempre é fácil perdoar, nem sempre é fácil amar, nem sempre é fácil
pagar o mal com o bem. Então, como que a gente vai fazer todas essas coisas? Ora, a fonte do cristão, a fonte inesgotável para nós é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Jesus disse para a mulher samaritana: aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte que salta para a vida eterna. Ou seja, a água que Jesus dá é a sua palavra. Foi isso que ele deu para ela, a sua palavra. E ela, com essa palavra, se tornou uma fonte, começou a jorrar essa palavra de maneira que ela saiu espalhando a palavra e outras pessoas também foram atraídas até o Senhor Jesus. Então é assim que Deus trabalha na nossa vida. Então Paulo, no verso 16, ele entrega a fonte. Ele fala, ora, a palavra de Cristo habite em vós, a palavra de Cristo habite em vós, a palavra de Deus esteja em você, habite em você, more com você, que a palavra de Deus faça parte da sua vida, do seu dia a dia. Eu costumo dizer que a palavra de Deus tem que fazer parte da nossa vida mais do que o nosso celular. Tem pessoas que o celular faz mais parte da vida dele do que o irmão dele, do que a mãe dele. O celular faz mais parte da vida dele do que os pais, do que a esposa, do que o marido. E isso não é certo. Mas a palavra de Deus, ela ainda é mais importante, até mesmo do que os nossos familiares. Porque se nós quisermos ser bons para com os nossos familiares e fazer o bem para a nossa família, ser o exemplo na família e para a sociedade, nós precisamos estar cheios com a palavra de Deus. Então ele diz que a palavra de Deus habite em vós, abundantemente, em grande quantidade, em grande escala. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas vão no culto uma vez na semana e acham que já fez muito, que já é o suficiente. Não, querido. Você tem que ter a palavra de Deus habitando em você e fazendo parte de você abundantemente. Ou seja, coma a Bíblia no café da manhã, no almoço, no jantar, a palavra de Deus esteja com você o tempo todo, o tempo inteiro. Encha-se com a palavra do Senhor, que a sua mente esteja cheia com a palavra de Deus. Jesus, ele disse que a boca fala do que o coração está cheio, daquilo que tem abundância no coração, disso fala a boca. Então, enchendo a sua mente, o seu coração com a palavra de Deus, até as suas palavras serão transformadas. Você vai cuspir Bíblia para tudo quanto é lado, você vai arrotar palavras de vida, você vai tirar da sua boca palavras de vida, palavras que geram vida, que geram paz, que dão esperança para as pessoas, porque esses são os efeitos da palavra do nosso Senhor. Então encha-se com a palavra de Deus. E ele diz mais ainda, ele diz em toda sabedoria, ou seja, ensinando e admoestando através da palavra de Deus. E não só isso, ele diz também com salmos, hinos e cânticos espirituais. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que devemos nos encher da palavra de Deus com salmos, com hinos e cânticos espirituais. Ou seja, para que isso aconteça, esses salmos, hinos e cânticos espirituais precisam conter a palavra de Deus na letra. Tá? Que tipo de louvor você está escutando? Que tipo de música gospel você está escutando? Que tipo de hinos você está escutando? Eles têm a palavra de Deus na letra, eles têm a palavra de Deus ali colocado na letra do hino, você está cantando a palavra de Deus e não pode ser cantada de qualquer jeito. Paulo está dizendo que devemos ensinar, admoestar, cantando hinos, salmos, cânticos espirituais. Ou seja, o louvor ele tem que trazer a palavra de Deus, mas ele tem que trazer ela de uma forma completa, ou seja, com começo, meio e fim. Não pode fazer apenas uma citação aleatória da palavra do Senhor. Ele precisa trazer uma mensagem completa para o nosso coração. E não simplesmente a pessoa faz a música do jeito que ela quer, coloca um trecho da Bíblia ali no meio da letra do louvor para dizer que é gospel. Isso não é bíblico, isso é antibíblico. O apóstolo Paulo, se ele fosse dirigir um culto hoje, ele iria colocar isso como regra dentro da igreja. Os louvores aqui têm que ser bíblicos, os louvores aqui têm que ser cristocêntricos. A palavra de Deus e Cristo tem que ser o centro das nossas vidas. Ele mesmo fala aos Coríntios, 1 Coríntios 2:2, nada me propus saber entre vós, senão Jesus Cristo e este
crucificado. Então, que a palavra de Deus faça parte da sua vida, que a palavra de Deus faça parte da sua rotina, do seu dia a dia, encha o seu coração com a palavra do Senhor. Nós estamos vivendo um tempo onde os crentes, eles se preocupam com tudo e pedem oração para tudo. Eu preciso de oração na minha vida financeira, eu preciso de oração na minha vida sentimental, eu preciso de oração nisso, naquilo, naquilo outro. Mas procurar fazer o que a Bíblia manda fazer não faz. Como que você quer ver mudança na sua vida? Encha o seu coração, a sua mente com a palavra do Senhor. Eu sei que muitas das vezes não tem culto todo dia na sua igreja. E infelizmente não é todo culto que você ouve uma boa palavra. Mas o YouTube está aí, meu irmão. Grandes homens Deus tem levantado nesses dias para nos ensinar a sua palavra. Grandes homens de Deus pregando a palavra, eles são perfeitos? Não são, mas quando estão pregando a palavra de Deus, é Deus falando ali, através das sagradas letras, das sagradas escrituras. Então, escute esses homens da parte de Deus, pregadores como Josué Brandão, tem um canal dele no YouTube, acessa lá, vai edificar a sua vida. Ele é arminiano, mas de calvinista tem o Paulo Júnior, tem o Hernandes Dias Lopes. Não tem problema se é arminiano, se é calvinista. O importante é que está pregando a palavra de Deus, está ensinando, palavra que traz temor para o seu coração, que traz esperança para a tua vida. Glória a Deus, encha-se com a palavra de Deus. Se a sua vida está um bagaço, se a sua vida está destruída, se a sua vida está nos últimos, se está tudo... eu te recomendo uma receita. Assista de 1 a 2 pregações todo dia. Não, assista, escute, medite, pegue a Bíblia junto. Quando você for assistir, faça esse exercício, essa atividade. Você vai ver se as coisas não vão começar a mudar. Elas vão começar a mudar com certeza, porque você vai começar a mudar. Você vai começar a ser uma pessoa diferente conforme a transformação que a palavra de Deus vai causar na sua vida. Aproveite esse nosso canal. Temos aqui já dezenas de mensagens. Tem mais de 200 vídeos, então são mais de 100 mensagens, pregações de 10 minutos, de 20 minutos, de 30 minutos. Aproveite, assista, escute, ouça, medite na palavra do Senhor. Encha o seu coração com a palavra de Deus. Amém? E as coisas vão mudar para você. Bom, vou ficando por aqui. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e o seu ministério. E eu quero fazer aqui um chamado. Quero fazer aqui um anúncio a você que tem um chamado de Deus no seu coração, um chamado para pregar a palavra de Deus, que sente queimar no coração o fogo do chamado de Deus, impulsionando você para pregar a palavra do Senhor. Eu te convido a vir se preparar e se capacitar junto conosco na nossa escola, Clube de Pregadores. Acesse clubedepregadores.com.br. Aliás, deixo aqui na descrição deste vídeo uma aula gratuita para você, tá bom? Que Deus abençoe mais uma vez sua vida, sua família e o seu ministério, em nome de Jesus.